Isso. Vamos conversar então com Cristina Serra, jornalista e escritora, está aqui com a gente, participando. A gente muito honrado com a presença dela. Tudo bem, Cristina? Como você está? Tudo bem, Thalita? Obrigada por esse convite. Eu que me sinto aqui muito honrada e feliz de poder compartilhar essa participação aqui com você e quem acompanha o Bom para Todos. De vez em quando eu acompanho o seu programa, Que então, bacana. uma alegria muito grande. A gente fica muito feliz, Cristina, inclusive de saber que você acompanha também, viu? Cristina, eu quero conversar muito com você sobre esse ano de 2022, um ano muito importante, né? Eleições presidenciais, mas eu queria começar falando especificamente sobre essa notícia de Flávio Bolsonaro, porque pela primeira vez a gente tem, a partir de documentação, o uso da máquina pública, né, da Receita Federal, para a estratégia ali de investigação de Flávio Bolsonaro. Teve uma reunião, inclusive, a revista Época deu, acho que em 2010, não vou lembrar o ano, uma reunião que teria acontecido entre Flávio Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, né, os advogados de Flávio, para criar essa estratégia de defesa no caso das rachadinhas. E hoje, anos depois, a gente tem então agora essa notícia de que, de fato, a Receita Federal atuou para tentar ali, de alguma forma, anular essas informações, essas provas. O que você achou? É abusivo esse uso, né? E um tanto quanto absurdo agora a gente ter a documentação de tudo isso. A importância dessa matéria da Folha é justamente isso que você falou, é a comprovação por meio de documentos do aparelhamento de um órgão tão importante como a Receita Federal para cuidar de assuntos de interesse pessoal do filho do presidente, senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente. Você leu aí, foram 5 servidores destacados durante 4 meses, né, a serviço pessoal do Flávio Bolsonaro. A gente sabe, tem outras indicações de aparelhamento em outros órgãos. Essa reunião a que você se referiu há pouco contou com a participação da ABIN e de outras autoridades. Também se reuniram para discutir estratégias de defesa do Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro, desde que começou essa história das rachadinhas, quando ele era deputado estadual aqui no Rio de Janeiro, esse caso, esse escândalo foi revelado em dezembro de 2018. Portanto, o pai dele, Jair Bolsonaro, já estava eleito. Esse escândalo veio à tona e foi, digamos assim, a primeira crise, digamos assim, que a família Bolsonaro, os bolsonaristas, né, o presidente eleito na época e seus seguidores tiveram que administrar. Porque isso tudo contradiz o discurso contra a corrupção e tudo mais. E desde então, tudo que o Flávio vem fazendo é tentar atrapalhar as investigações. E eu diria que ele tem sido bem sucedido, porque, enfim, esse caso das rachadinhas já voltou em várias instâncias, muita discussão sobre aspectos legais ou não, vazou do COAF, não vazou. Ele justifica, entre aspas, né, nesse pedido à Receita Federal, que agora a gente toma conhecimento, que ele desconfiava de servidores da Receita aqui no Rio de Janeiro, que teriam devassado a vida fiscal dele e passado ilegalmente esses dados para a Receita Federal, para o COAF, perdão, servidores da Receita aqui no Rio teriam vasculhado a vida fiscal dele, passaram para o COAF, que teria passado para o Ministério Público. Essa é a tese dele, né? Bom, isso tem sido a estratégia de defesa dele, né? Alegar essa ilegalidade, né, do uso dos dados fiscais dele. Para a gente não se demorar muito nesses trâmites, porque, né, é uma história cheia de vai e vem, acontece que ele chegou a ser denunciado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, mas ele conseguiu levar a questão para o Superior Tribunal de Justiça em Brasília, onde a família Bolsonaro tem amigos na turma que cuidou desse caso. E essa turma anulou as provas até então obtidas nesse caso das rachadinhas. Então, isso é uma vitória para ele, né? Mas agora vem à tona essa documentação, que é muito importante para mostrar esse aparelhamento de um órgão tão importante como a Receita Federal, né? Como a gente já sabia, né? Mencionei a BIM, Polícia Federal tem sido também aparelhada, né, para interesses da família Bolsonaro. Então, assim, é um quadro de descalabro muito grande com o serviço público brasileiro, né, determinados setores que têm sido colocados de joelhos, né,
se prestando a esse aparelhamento pelo presidente e pela sua família. É de extrema gravidade, muito preocupante, porque isso tem se mostrado um padrão. E num ano eleitoral como esse que nós estamos, não há a menor dúvida que o presidente e sua família e seus agregados e seguidores, se for preciso, lançarão mão desse expediente novamente. Então, é extremamente perigoso o que a gente está vendo. Aliás, essa mobilização de investigação ali dentro da Receita Federal acabou concluindo que nenhum dos pontos levantados por Flávio Bolsonaro para pedir essa investigação eram fundamentados. Então, assim, de fato, não descobriram nada. Esse relatório foi apresentado contradizendo tudo aquilo que Flávio Bolsonaro colocava como possíveis crimes sendo cometidos ali dentro da Receita Federal para que isso fosse vazado depois para o COAF, enfim. O relatório não deu em nada e foi mobilizada a máquina pública para isso. É muito importante. Essa conclusão é muito importante. Apesar do aparelhamento, o resultado não é favorável para o Flávio Bolsonaro. Então, a gente percebe que as instituições, apesar desse comportamento abusivo e criminoso, é importante família, ainda tem condições de existir aqui e ali. Deu uma travadinha com a sua conexão, mas já voltou, Cristina, tudo certo. Beleza, vamos fechar vamos fechar esse ponto Flávio Bolsonaro, muito bacana, interessante a gente entender de fato esse crime que foi praticado, porque esse uso de máquina pública trata disso.